Boa noite, queridos. Que a paz esteja com todos, amém? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia, é um livro bem difícil de achar, livro de Gênesis, capítulo 26. Abre lá comigo enquanto você vai procurando ali. Semana que vem nós vamos iniciar a nossa série de mensagens chamado Verdade em Tempos Difíceis. Como é que você faz para viver a verdade de Deus ou viver debaixo de alguns princípios que você entende, né, que é da palavra de Deus, em cima da sociedade em que a gente vive, do mundo em que a gente vive, como permanecer dentro da palavra, como permanecer fiel aos princípios do Senhor, em cima de tantas coisas que nós temos visto e vivido. E antes de nós entrarmos nesse tema, quando estava no momento de vir para cá, para essa igreja, para esse lugar, eu pensei no que falar. No que falar nas primeiras semanas. Nós tivemos a inauguração, depois da segunda semana tivemos a nossa ceia do Senhor, celebramos o primeiro dia. E antes de eu entrar no tema, na série de mensagens, eu separei essa mensagem que eu creio que é para um novo tempo. Nós estamos vivendo uma nova estação como igreja, e eu já tenho falado para você, né? Aquilo que acontece com a igreja deve acontecer com a nossa vida. A renovação que a igreja tem, nós precisamos experimentar na nossa vida. O crescimento que a igreja tem, nós precisamos experimentar na nossa vida, porque afinal, a igreja não é um lugar apenas que a gente vai no final de semana. A igreja, ela deve ser uma extensão da nossa família. Deus te deu uma família terrena, mas Ele também te deu uma família espiritual. E a ideia é que quando você entende qual que é o grande mandamento de fato, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e necessariamente dentro do mesmo mandamento vem o amar ao próximo. Não tem como você servir a Deus se você não estiver inserido dentro dessa comunidade chamado corpo de Cristo espalhado na terra. Por isso nós precisamos entender, querido, que aquilo que, quando somos de fato membros de uma igreja, aquilo que acontece com ela necessariamente nos afeta. Se a igreja está doente, se a igreja não tem uma palavra centrada em Deus, se a igreja não adora ao Senhor, consequentemente a nossa vida vai junto. Agora, nós somos a igreja de fato, isso é verdade, mas nós precisamos entender que aquilo que acontece com ela, precisamos incorporar dentro daquilo que nós entendemos como vida diária. Por isso, eu trouxe essa palavra aqui, águas novas em tempos novos. Muitos de vocês vão se identificar com muitas coisas que eu vou falar para você hoje. Alguns não vão se identificar tanto, mas a palavra sempre vai falar com todo mundo, amém? Mas em algum momento você é atingido por ela. E há um texto aqui de Gênesis 26, que é onde eu quero ler contigo, aonde nós entendemos, né, daquilo que Deus fala conosco. Isaac, deixa eu abrir aqui. Isaac é o filho de Abraão, filho da promessa, você conhece todo o contexto. Capítulo 26 vai abrir dizendo assim que havia uma grande fome na terra. Uma fome como houve nos tempos de Abraão. Abraão é o primeiro cara que Deus chama para fazer dele uma bênção na terra toda. E em um determinado momento ele vai para o Egito para poder achar comida lá, certas coisas acontecem lá. Isaac agora lá na frente, Abraão não vive mais. Isaac passa pela mesma situação, a fome na terra, é assim que abre o capítulo 26. O que é que Isaac vai fazer? A mesma coisa que ele viu o pai dele fazer quando ele tinha fome. Ele foi ir para o Egito. Indo para esse caminho, Deus fala para ele assim, já vai, eu estou dando o contexto do que nós vamos ler na frente. Indo para esse caminho, Deus fala para ele assim, não vai para lá, fica aqui neste lugar. E Isaac começa a viver agora na terra dos filisteus. Os filisteus são aqueles que vão lidar com Israel lá na frente, no tempo do rei Davi, vai ter muito conflito, mas ainda não é esse momento. Então Isaac fica na terra dos filisteus e ele começa a prosperar ali naquele lugar. E é onde a gente vai entrar nesse contexto a partir aqui do verso 12. Você pode acompanhar comigo lá, Gênesis 26, verso 12 em diante. Diz assim, agora você está contextualizado. Isaac semeou naquela terra, que terra que era? Dos filisteus. E no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac, Abimeleque era o governador lá dos filisteus, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado, depois da morte de Abraão.
e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já tinha lhes dado. Depois eu vou explicar isso aqui. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Eu já vou explicar esses nomes para vocês. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Amém? Cavar poços nesse contexto aqui significa, para nós hoje, você mudou de cidade, você precisa abrir um negócio. E a primeira coisa que você tem que descobrir é como é que essa cidade funciona, que negócio você vai abrir, se aquilo que você está querendo vender tem gente para comprar, se aquilo que você está querendo montar tem campo, tem negócio. Se você não fizer essa avaliação, não adianta você vir vender chinelo para um lugar que anda descalço ou por um lugar que não existe uma demanda naquilo que você está colocando. Cavar poços nesse contexto aqui significa, se você não achar água, a primeira coisa que você tem que fazer é achar água, senão não vai prosperar nada, senão nada funciona. Então, nessa cultura aqui em especial, no lugar em que eles vivem, poço, água é o fundamental para você fazer qualquer outra coisa da vida. Para você montar qualquer outro tipo de negócio, nesse contexto aqui, é primordial você achar água. Então, se você não tem uma direção específica, você monta o que você quiser montar, mas se não tiver água, não vai funcionar nada. E nós vamos ver, lemos o texto todo aqui, que Isaque fez muitas coisas, Isaque cavou, encontrou alguns poços, e teve conflito em todo esse processo aqui. Mas a ideia é que Deus estava prosperando ele em muitos desses lugares. E ele encontrou muito conflito em muitos lugares. E o que eu quero trabalhar contigo aqui hoje é, tudo bem, eu cavei algum poço, eu encontrei alguma coisa, eu encontrei um trabalho, eu me casei, eu agora tive um filho, uma filha, enfim, você conquistou alguma coisa, tem água ali fluindo, você está bebendo daquilo, você está tirando a tua felicidade daquilo, você está tirando a tua empolgação, teu encorajamento, a motivação daquilo, mas junto disso sempre vai vir conflito. E aí a pergunta é, como é que eu reajo nesses momentos? Como é que eu reajo quando eu encontro uma coisa boa na minha vida e na sequência vem uma dificuldade ou vem alguém querendo jogar água no fogo ou jogar pedra ou terra em cima desse poço, que é literalmente o que está acontecendo aqui. E é isso que nós vamos olhar para o que esse texto diz. Primeira coisa, olha para a primeira parte do verso 18 junto comigo ali, só a primeira parte. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, o seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Nós lemos o verso 18, mas lembra que nós começamos a ler no 12? Fala que uma vez que Isaque está prosperando, ele lança uma colheita, ele colhe 100 por 1, ele abriu um negócio e olha, o negócio bombou, ele veio no boom imobiliário, ele veio no boom de uma determinada coisa, ele abriu e deu tudo certo. E fala que os filisteus tiveram inveja dele. Querido, você não precisa, se você é crente de verdade, né, você conhece o Senhor Jesus, você não precisa ficar preocupado com mal olhado, com essas coisas aí, né, ter folha de arruda, não sei aonde, deixar o Salmo 91 aberto lá, botar, né, um crucifixo, não sei como é que chama alho lá, conjunto de alho, você não precisa recorrer a essas coisas aí, porque o sangue de Jesus te cobre e está contigo em todo momento, amém? Você entende isso, querido? Isso aí é superstição, não é coisa dos filhos de Deus que fazem isso. Você não precisa se preocupar com essas coisas, mas você tem que entender. E todo lugar que você vai, todas as coisas que você faz, principalmente quando você tem sucesso, sempre vai ter gente invejosa ao teu redor. Sempre vai ter um filisteu da vida aqui em um determinado lugar, querendo entulhar esses poços. Isso é um fato da vida. Triste é quando acontece no nosso meio. Triste é quando acontece no âmbito cristão, né? Irmãos que deveriam se motivar. Sempre acontece isso. Então, isso não é uma surpresa para nós. Você não deve ficar apavorado ou com medo dessas coisas, no sentido de que, nossa, agora deixa eu blindar isso aqui para ninguém ver e tudo mais. Você não deve andar assim.
Que quem anda assim, anda baseado só naquilo que consegue controlar. E nós sabemos que nós não conseguimos controlar muitas coisas. Mas a ideia aqui é que sempre vai ter um filisteu ao nosso redor querendo entulhar as coisas que Deus coloca para nós. E aí você aplica em todas as áreas da tua vida. Isso funciona principalmente na área financeira. Você vê de maneira mais comum, mais corriqueira, você consegue identificar isso. Mas isso também acontece na tua vida espiritual. Isso também acontece na tua vida emocional. Tem pessoas que não podem ver você bem. Tem pessoas que, pode ser até do teu âmbito familiar, elas ficam incomodadas com aquilo ali. Isso vai acontecer. O foco aqui que nós vamos ver é que o nosso foco não está nessas pessoas. Não está em ficar tentando nos livrarmos dos invejosos ou coisa assim. Não é esse o foco. Quando a palavra fala aqui, Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, ele começa a buscar uma fonte pela qual outra pessoa já passou ali. O pai dele deixou uma fonte e ele foi em cima dessa fonte, já sabia um lugar, já sabia uma direção, lá tem poço, lá tem água, é ali que eu vou buscar. E a gente vai fazer isso muitas vezes. Deixa eu buscar a fonte da água aonde alguém já foi, aonde eu sei que todo mundo está indo. Deixa eu buscar fazer um negócio que todo mundo está fazendo. Deixa eu buscar ir atrás do coach que todo mundo está ouvindo. Deixa eu buscar fazer o curso que todo mundo está fazendo. Deixa eu buscar a palavra atrás da palavra de onde todo mundo está fazendo. Essa é a primeira reação nossa. Quando a gente tem fome, quando chega o período de fome, geralmente nós não vamos buscar um lugar diferente onde ninguém experimentou. Geralmente a gente vai onde a gente sabe que alguém já passou e já deu certo. E Isaac vai para lá. Não estou falando que isso é errado, mas às vezes nós vamos para esse lugar e lá vai ter conflito. Lá vai ter gente que, olha, não é aqui para você ficar. E às vezes nós queremos, não é. Porque, olha, eu nasci assim, eu vou morrer assim, tudo mais, é aqui que eu tenho que ficar. Tem muitas pessoas que não sabem cavar poços. Que não sabem encontrar uma nova fonte para sair daquela situação emocional, que não sabem encontrar uma nova fonte para sair daquela situação financeira, que não sabem encontrar uma nova fonte, já estou há tanto tempo caminhando com Deus, parece que agora as coisas não são mais as mesmas, e aí começa a jogar, não é a igreja, é o pastor, é o meu líder de hub, não, é o mundo, mas não sou eu. Tem gente que não vai saber cavar poço, e aí a única coisa que resta para ele é entulhar o poço dos outros. Espiritualmente falando, você já ouviu, infelizmente, em algum momento da vida, alguém quando se converte, todo empolgado, cheio do Espírito Santo, e Deus vai abençoar, vai fazer isso e aquilo, de repente encontra um crente mais velho lá, que já não cava mais poço, e ele está lá cheio de entulho, o que ele quer? Tirar uma pedra do dele e botar no do outro. Ele fala assim, mas vai passar isso daí, Não, isso vai passar essa empolgação, você vai ver, as dificuldades vão vir. Não, a vida com Deus não é bem assim. Sabe o que é isso? É uma pedra de entulho. Às vezes a pessoa não tem a maldade de querer fazer isso, mas o coração dela está tão entulhado que ela não consegue ver o fluir vindo, e agora as coisas, o fluir de Deus que tinha dentro dela tem tanto entulho que ela se amargurou, ela se feriu, ela achava que as coisas deveriam funcionar de determinada maneira, mas não funcionam do jeito que ela quer. E ela começa simplesmente a ter um espírito crítico por si só. Existe a crítica construtiva. Qual é a crítica construtiva? Você conversa com a pessoa, às vezes ela vai te chamar a atenção, e aquilo, depois dela chamar a atenção de você, aquilo vai te motivar a querer correr atrás e mudar, a querer correr atrás e crescer. Agora, você já conheceu muitas pessoas que você conversa com ela só tem coisa ruim para te falar, ela só tem crítica para te falar, e toda vez que você fala com ela, você, em vez de sair animado, para correr, para mudar, para crescer, porque a crítica deveria fazer isso, você sai dali desanimado e achando que não vai mais dar certo, porque o mercado está desse jeito, porque não funciona assim, porque nenhuma família mais presta, nenhum homem mais presta, nenhuma mulher mais presta. Olha, meu Deus, você vai querer pôr filho no mundo como esse? Você entende que essas coisas impedem o fluir de Deus sobre a nossa vida. E aí você queria construir uma família, você desiste. Você queria, de repente, ampliar o teu negócio, mudar o rumo dele, você não faz, você fica atemorizado. Você queria se entregar mais para o Senhor e conhecer Ele, nenhuma igreja mais presta, nenhum pastor mais é honesto, nenhuma pessoa mais busca a Deus de verdade, e aquilo vai entulhando, e era um dia, houve água ali. São os poços que Abraão um dia abriu, um dia houve água ali. Sabe, meu amado, isso sempre vai acontecer ao nosso redor. Mas a pergunta que eu estou tentando responder aqui é, o que é que você faz quando esse tipo de coisa acontece? O que é que você faz quando isso vem sobre a nossa vida, em qualquer área da nossa vida? E aí a gente tem um exemplo muito bom aqui de Isaac.
O que ele faz? Quando o pessoal vai lá, ele abre o poço, o pessoal, não é aqui, não é aqui. Ele sai, quer saber de uma coisa? Eu vou cavar outro poço, eu vou cavar outro poço. Verso 18b, eles deu os mesmos nomes que o seu pai tinha dado. Sabe como é que você começa a cavar um outro poço, querido? É ouvir as palavras que Deus já falou sobre a sua vida. Você vai deixar aqueles poços ali naquele lugar, vai deixar aberto. Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar aqui e vou deixar funcionando para você beber. E eu vou me arrumar em outro lugar. Eu ponho os mesmos nomes que meu pai deu quando viveu aqui. A ideia é que Deus já deu muitas palavras para você em muitos momentos determinados da tua vida. Às vezes você tem que se mover, às vezes você tem que seguir adiante, querido, mas você tem que entender de onde você veio. Você tem que lembrar daquela chama que você tinha quando você conheceu Jesus, ou você tem que se lembrar das palavras de encorajamento que Deus lá lançou sobre a sua vida, porque o conflito não termina aqui. Quando Isaac sai para cavar um novo poço, quando você deixa aquele momento ali, deixa eu viver um outro momento, verso 19, acontece isso. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Pensa, abri um outro negócio em outro lugar, deixei isso aqui, vou viver um novo momento aqui. Vem água de novo. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo assim, essa água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Ezeque no hebraico significa aqui literalmente conflito, contenda, discussão. Isaac dá um nome para aquele poço, um poço de discussão. Por quê? As pessoas que não conseguem, de novo, encontrar água para si mesmo. E agora, nesse segundo momento, sabe o que elas fazem? Elas não simplesmente lançam palavras. Elas chegam e querem tomar posse daquele lugar. Eles dizem assim, essa água aqui é nossa. Fui eu que inventei, fui eu que dei essa ideia. E às vezes você começou, você fez muitas coisas, e alguém chegou e se adonou. Você comprou um negócio, e alguém chegou depois de você e comprou outra coisa e falou que ele foi pioneiro naquilo. Você tomou uma iniciativa na tua casa para mudar o ambiente familiar. De repente chega outro familiar, começa a postar outras coisas lá. Olha como a minha família é bom, isso, aquilo e aquele outro. Você tomou uma iniciativa em qualquer área da vida e chega alguém e começa a falar que foi primeiro ou que foi ele que fez. A ideia aqui é que a gente não fique bebendo desse poço. Que poço é esse? Está vendo? Olha aí, olha que mentiroso, olha que hipócrita, eu que fiz primeiro, eu que peguei primeiro, eu que entrei nesse lugar. Alguém às vezes até tentou te passar para trás em cima de um negócio, literalmente tomando posse da água que você está bebendo. E a ideia aqui, querido, como é que eu reajo nesse momento? Isaac, ele não fica ali perdendo muito tempo, ouvindo, reclamando. Por quê? Porque água de conflito tem gosto amargo. Tem certos conflitos que nós vamos viver na vida que nós temos que viver e resolver. Mas tem certos momentos que você simplesmente deixa para lá. Eu não vou ficar discutindo. E aqui tem uma lição muito importante, muito prática para os nossos dias de hoje. Eu tenho uma regra para mim que eu já aprendi há muito tempo, quero passar ela para você. Eu não resolvo nada importante pelo WhatsApp. Eu não discuto com ninguém pelo WhatsApp. Por uma simples razão. Quando você tem algo para resolver, você resolve frente a frente. Quando você discute com a tua esposa, quando você discute com o teu marido no WhatsApp, que às vezes acontece, não sei se com vocês, se é só comigo, com a pastora Michele, né? Às vezes acontece. O que você faz se você é maduro? Você larga aquele troço lá e vai resolver esse negócio quando chegar em casa. Não é verdade? Senão esse troço não vai terminar bem em lugar nenhum e nem vai terminar. Quando você tem um conflito com o teu filho, chega a tal hora. E aí falta 10 minutos para ele estar em casa, olha, aconteceu tal coisa e tal. Mas vou chegar mais 15, vou chegar mais 15, vou chegar mais 15. Você começa a brigar ali, não adianta ficar discutindo naquele lugar. Se você quer resolver alguma coisa com o teu filho e com a tua filha, o que você faz? Quando você chegar em casa, a gente resolve. Se funciona assim com a nossa família, por que você acha que com as outras coisas seriam diferentes? Quando a gente quer resolver alguma coisa de fato, querido, que entra em conflito, que é a ideia aqui, precisa sentar face a face. Eu tenho para mim, estatísticas da minha cabeça, fontes da minha cabeça, que 90% das discussões que existem na internet, nas redes sociais, não existiriam se a pessoa tivesse que falar o que ela quer dizer, ou está dizendo, face a face para outra. Ela ia guardar para si mesma. Por quê? Porque ela está escondida aqui atrás. Aqui atrás eu falo o que eu quero, o que eu quiser, você não sabe o tom que eu estou dizendo, eu falo e largo, vou assistir uma série, vou assistir outra coisa, e deixo a pessoa lá bebendo água amarga e conflito, e confusão e tudo mais. Sabe, querido, se nós continuarmos bebendo disso, querendo ficar respondendo todas as coisas, discutindo aqui atrás, e não resolver de fato o que tem que ser resolvido, nós estamos bebendo água amarga. Às vezes existem pessoas que estão ali bebendo de um poço de amargura dentro do casamento, porque não resolve.
um poço de amargura no relacionamento com os filhos porque não resolve. Um poço de amargura em relação às outras coisas que você vive porque não resolve. E fica aquele conflito, Qual é a chave aqui? Tem certas coisas que eu tenho que aprender a relevar. Ei, quer saber de uma coisa? Eu vou me mover, eu vou ir para adiante. Se eu já pedi, já aconteceu comigo algumas vezes. A pessoa começou a conversar e falou, irmão, vamos resolver isso aqui frente a frente, o que você quiser me falar, eu estou disposto a te ouvir, mas vamos sentar. Ah, não quero, eu já sei que ele já disse tudo o que ele queria dizer, às vezes ele só queria desabafar, e foi, ei, eu vou seguir adiante. Por quê? Porque é o que Isaac faz aqui, a mesma coisa. Tem conflito aqui? Tá bom, fica aí você com o conflito que eu vou cavar outro poço. E ele vai seguindo adiante ali. O que você tem que entender aqui? Deus sempre tem águas melhores para mim, se eu estiver disposto a continuar cavando. Você entende? Deus sempre tem águas melhores em outro lugar, se eu estiver disposto a continuar cavando. E é o que ele faz. Verso 21. Então cavaram outro poço, e também por causa desse, ei meu Deus, houve conflito de novo, mas você já passou por isso, querido? Mas já não é a primeira, já não é a segunda, e nesse caso aqui é a terceira vez, e ele chama esse poço aqui de Sitna. Sitna significa inimizade, que é o meu terceiro ponto aqui. Na primeira parte lá, eu lidei com o entulho, na segunda eu lidei com o conflito, e agora eu estou lidando com a inimizade. Vai acontecer em algum determinado momento da vida também. Você vai bater de frente com alguém, ele cavou outro poço, achou água de novo e podia dizer, olha que bênção, olha que bênção. Sabe uma das orações que nós precisamos fazer? É para a gente encontrar graça e compreensão diante de Deus, mas também diante dos homens. Deixa eu ler um trechinho de Provérbios para você. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Amarre-as no pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e você encontrará favor e boa compreensão diante dessas duas coisas, diante de Deus e das pessoas. Como é que eu faço para a bondade e a fidelidade não me abandonar? Eu tenho que amarrar no meu pescoço e escrever lá no meu coração. Isso significa que no meu exterior, às vezes eu quero arrancar tudo fora e quero sair todo mundo na machadada. Mas se tiver lá no meu coração, Senhor, como é que eu vou fazer para eu permanecer bom e fiel nesse tempo? Aí vem um trecho talvez mais difícil, mas é a palavra de Deus, está lá em Romanos, capítulo 12, diz assim, façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, olha que expressão curiosa, vocês amontoarão brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Sabe como é que você faz para vencer o mal? E às vezes a pessoa nem está querendo ser mal, ela foi imatura, ela foi às vezes ignorante, ela, sei lá, um momento de fraqueza dela. Mas sabe como você vence essa situação? Só de um jeito, querido. Cavando mais fundo na presença de Deus. Porque as pessoas, todas elas, têm uma justificativa para fazer as coisas que elas fazem para você que você não gosta. Dificilmente você vai achar alguém no teu cotidiano, na nossa realidade aqui, tá? Que vai, deixa eu fazer o mal para ele agora, deixa eu falar esse negócio aqui que eu quero ferir. Existem esse tipo de pessoa? Claro que existe. Mas no nosso cotidiano, de maneira geral, geralmente as pessoas vão ter uma boa justificativa na cabeça delas para falar o que te falaram, para fazer o que elas fizeram para você, para deixar de fazer aquilo que elas prometeram para você que elas iam fazer, e é isso que nos ofende. Pessoas falam coisas que a gente não gosta, pessoas falam que iam fazer coisas para a gente, depois não faz, pessoas falam que não iam fazer esse tipo de coisa, e depois elas acabam fazendo. E como é que eu faço para resolver todo esse BO aqui? Eu cavei um poço, eu encontrei. Agora, em vez dela celebrar comigo esse momento, está aí falando de novo. Em vez dela celebrar comigo esse momento, em vez de estar junto comigo nesse momento, olha, me deixou para trás. E aí vem as acusações. E a gente sabe que quem nos acusa é sempre o inimigo. O diabo é chamado de o acusador, essa é o que significa a palavra, adversários. Ou melhor, a raiz da palavra Satanás é o acusador. Eu já disse isso para você, em especial na semana passada. Quando você ouve na tua mente assim, tá vendo você? Não tem jeito para você. Você está aí orando de novo, pedindo perdão para essas coisas de novo? Não, você não vai sair desse lugar aí, Não tem jeito. Nem adianta você ir para a igreja. Não está mudando nada para você. Esse negócio de hub aí, não adianta você ir nesse lugar. Que não vai mudar nada para você. Olha o que está acontecendo contigo. Essas são as palavras do acusador. Como é que você sabe? Porque elas não te levam para perto de Deus. Porque elas só te trazem um peso de pecado, de erro, que não te leva para a presença. É diferente
do chamado do Espírito Santo. O chamado do Espírito Santo, que ele não se engane. Ele, em primeiro lugar, ele traz um confronto de arrependimento. Quando a palavra fala que depois de Jesus ter se batizado, ele vai iniciar o seu ministério indo lá para a tentação, para o deserto. Quando ele volta de lá, a palavra diz assim que Jesus começa com a seguinte mensagem, seguindo o que João Batista estava falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então, o Espírito Santo, ele te leva, num primeiro momento, a um arrependimento. Mas sabe como discernir o que é a acusação do inimigo da voz do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele vai apontar o seu erro. Ele vai mostrar para você que tem alguma coisa errada, que não está funcionando aqui. Mas ele vai dizer para você assim, ó, volta para mim. Volta que eu tenho um lugar melhor para você. Não fica assim. Ó, tem algumas coisas aí que tem que mudar. Isso me entristece quando você faz isso. Me entristece quando você fala sem pensar. Me entristece quando você se veste dessa falsa humildade ou dessa falsa religiosidade. Eu quero ter um relacionamento com você. Essa é a voz do Espírito Santo. Ela nos atrai para a presença de novo. Você tem vontade de estar junto dele, mesmo se sentindo indigno de estar ali. Mas você tem vontade de voltar para ele. Quando você vem, você começa a ser restaurado pela voz do Senhor. E ele diz, está vendo, querido, aqui eu tenho lugar. Sim, tem muita coisa para melhorar, mas aqui é o teu lugar. Quem está entendendo diz amém? Amém. O quarto ponto, verso 22. Partindo dali, Isaac cavou ainda o outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e nós vamos prosperar nessa terra. Reobote no hebraico significa literalmente lugar espaçoso. A ideia aqui, querido, é que a perseverança, você percebe que abriu outro poço, e abriu outro poço, e abriu outro poço, e abriu outro poço. Ele não fica preso na discussão, ele não fica preso no conflito, ele não fica preso no entulho, ele continua. A perseverança em Deus te leva a um lugar espaçoso. Você não vai conseguir, se você ficar confinado àquela velha mentalidade, você está vendo que as coisas não estão fluindo ao teu redor. Você está vendo que todo mundo está seguindo a vida, está ali adiante, você continua ainda preso naquelas coisas do passado. Querido, é a perseverança em Deus, não é no teu pensamento, não é numa obstinação, mas é em Deus. Quando eu persevero em Deus, eu sigo adiante, você percebe que Deus está sempre abrindo água para Isaac. E eu falei lá no começo que nesse contexto, achar água é algo extraordinário, é algo raro, é algo vital. E aonde ele vai, Deus mostra onde tem água para ele. Ele não consegue ainda ficar naquele lugar, porque tem confusão, tem inimizade, tem um monte de lugar. Mas a ideia é que ele não se prende a isso. Aí, deixa eu ir adiante, porque a mentalidade aqui é, aonde eu for, o Senhor vai fazer brotar uma água nascente para nós. Aonde eu for, eu vou encontrar a cura emocional. Aonde eu for, eu vou encontrar a prosperidade que vem dos céus, não é aquela da ilusão de hoje. Aonde eu for, eu vou ser cheio da presença do Senhor, mas eventualmente eu vou passar por esses momentos de conflito. Eu vou passar por momentos onde é que o Senhor está? E agora, qual é a intenção de Deus? Um dos salmos mais conhecidos, eu começo e você termina. O Senhor é meu pastor? Que bom que você lê a Bíblia, glória a Deus. O que tem nesse salmo que nos remete a isso? Qual é o desejo de Deus? Deitar-me faz em pastos verdejantes e me guia às águas tranquilas. Esse salmo demonstra quem é o Deus da provisão. E ele mostra qual é o desejo de Deus: te levar a essas águas, te levar a esses pastos. Esse é o desejo de Deus e ponto, querido. Só que quem é que chega aqui? Quem não para de cavar. Porque no mesmo salmo tem lá, ainda que eu ande por onde? Podia pôr, ainda que eu ande pelos pastos verdejantes, ainda que eu só ande pelas águas tranquilas. Qual é o processo aqui? No mesmo salmo que fala que é o desejo de Deus te levar a pastos verdejantes e águas tranquilas, ele fala, eventualmente tem os vales da sombra da morte por aí. E o que é que você faz para sair do vale? Você anda, ainda que eu ande. Voltando para o nosso texto aqui, a perseverança me leva a encontrar o lugar espaçoso. Eu não sei qual estação, às vezes você vive em algum determinado momento da tua vida, mas eu quero dizer que o lugar apertado, talvez que é o que você vive em um determinado momento, não te define. Eu posso estar em uma semana triste, eu posso estar em um momento difícil, às vezes até passando uma crise financeira, uma crise conjugal.
É o meu vale da sombra da morte, é o teu vale da sombra da morte, querido. Mas isso não me define. O que é que me define? Que Deus tem águas melhores para mim. Deus tem um lugar de descanso e de refrigério para mim. Não é aquilo que eu gostaria de definir. Deus não nos chamou para viver um oásis aqui na terra. O oásis está prometido para nós vamos chegar lá, né? Nem um choro, nem dor, nem clamor, todas as coisas dessa ordem, nem tristeza, nenhuma lágrima dos olhos. Esse oásis está programado e nós vamos chegar lá, amém? Oh, glória a Deus, era a hora do glória a glória. Mas aqui, enquanto nós estamos aqui, querido, nós precisamos continuar cavando. Entender que existe uma promessa para nós, que é onde vem ali o verso 23, olha lá que é o meu último ponto. Dali Isaac foi para Berseba, e na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão e meu servo. Berseba, ou Sebas, especificamente, a raiz Seba significa o lugar de juramento. Berseba foi um lugar de bênçãos definitivas para o resto da vida de Isaac, por causa do padrão que ele tem quando ele chega a esse lugar de promessa. Muitas vezes nós chegamos em um lugar de promessa e nós paramos. Você tem uma experiência extraordinária com Deus, Deus falou contigo, te usou, você já foi muito efetivo no ministério, mas daí eu parei. Chega, não, já vi, os teus melhores dias ficaram lá atrás. Às vezes isso acontece até na tua empresa, na tua vida financeira, você atingiu um patamar e beleza, deixa eu ficar aqui, agora pronto, está bem controladinho, não preciso mais de Deus para isso aqui, eu já sei resolver as coisas aqui, e a gente fica aqui. Isaac fez algumas coisas muito importantes para continuar encontrando água em outros lugares, que é o que segue do próximo versículo aqui, 25. Então Isaac levantou um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. O que Isaac faz? Quando finalmente ele encontra esse lugar espaçoso, a primeira coisa, ele levanta um altar ao Senhor. Sabe o que é isso? Reconhecimento. Reconhecimento, querido. Quando a gente chega no lugar em que a gente tanto sonhou, seja na tua família, seja no teu negócio, seja na tua vida com Deus, a pergunta que tem que ecoar na nossa mente é: como é que eu posso expressar minha devoção aqui? Senhor, tá bom, agora finalmente conquistei isso, finalmente passamos o vale da sombra da morte. Não é a ideia assim, eu vou para a igreja agora só quando eu quero, eu vou servir o Senhor só quando me der vontade. Devoção, porque aí vem o seguinte: tendo invocado o nome do Senhor, é uma vida de oração. Não é só a oração de emergência, quando a coisa está pegando fogo. É uma vida de oração. O que é que mantém esses postos da promessa sobre você? Tem que reconhecer de onde vem e tem que continuar orando, querido. Eu já preguei sobre isso algumas semanas atrás. Ore até que algo aconteça. Enquanto nada acontece, ore. Ajuda o irmão aí que não sabia aí. Ore até que algo aconteça. Enquanto nada acontece, ore. É uma vida com o Senhor. E aí ele fala assim: armou a sua tenda, agora deixa eu estabilizar a minha família. Uma vez que você reconhece o Senhor, eu olho para o meu redor e eu preciso entender o que é que Deus tem para mim. Eu estou atento às necessidades daqueles que me cercam. Uma vez que Deus te coloca em um lugar específico, você olha para as pessoas ao teu redor. Você vê se elas já chegaram lá junto com você. E aí fala que os servos de Isaac abriram ali outro poço. Sabe o que é isso? Perseverança. Isaac já podia ter parado, tem água, está tudo certo, está tudo estabilizado. Mas continua. Eu já experimentei, Deus já falou comigo muitas vezes, você nem sabe, pastor. Pois é, continua. Você acha que era só aquilo que Deus tinha para você? Você acha que a experiência que Deus tinha com você era só lá no passado, acabou, não tem mais, era só aquele momento? Querido, talvez é por isso que você não experimentou mais coisas. Talvez é por isso que ficou estagnado algumas coisas, porque tem que ter no meu coração uma sede: Senhor, eu quero mais. Pai, eu quero mais. Não é uma ganância pelas coisas simplesmente da terra, querido, mas é um anseio profundo em conhecer o Senhor. Porque uma vez que Isaac se estabiliza, acontece algo curioso. Ele podia parar por aqui, mas o que ele faz de verdade, agora vem um momento de reconciliação. Abimeleque, lembra de Abimeleque, que era o governante lá, o rei dos filisteus? Eles olham para Isaac e falam assim: o Senhor é com ele, bora lá fazer uma aliança com esse cara, Deus está prosperando ele, né? É o cara que expulsou ele. Mas as coisas sempre têm dois lados. Isaac podia falar: nossa, olha,
estou aqui, estou prosperando, estou fazendo meu trabalho, vem esses caras invejosos e me expulso daqui. Se você olhar o início do capítulo 26, vai dizer que quando Isaac chegou naquele lugar, ele seguiu um padrão, que não era um padrão muito legal dentro da família dele. Eles mentiam. Ou eles não mentiam, eles contavam meias verdades. Abraão, quando chegou no Egito, ele falou para Sara, sua mulher, que era muito bonita, você é muito bonita, vamos falar que você é minha irmã, para não acontecer nada, o pessoal querer me matar. Deus trata com eles lá. Isaac, quando chega na terra dos filisteus, faz a mesma coisa. Fala que você é minha... Rebeca, você é muito bonita. Fala que você é minha irmã, para o pessoal não me matar. E aí, por causa disso, Abimeleque vai falar, rapaz, o que você está fazendo quando eles descobrem? A gente podia ter feito algo terrível, porque você não falou para a gente. Aí Isaac dá suas justificativas. E aí acontece todo o texto que eu preguei para vocês até agora. Mas agora chega um momento. Que momento é esse? Tem que ter reconciliação. Porque Isaac está prosperando, ele está seguindo o caminho dele, mas agora ele precisa liberar perdão em algumas coisas. E para liberar perdão, ele tem que reconhecer que ele também errou. Querido, eu falei todas essas coisas até agora, e geralmente nós imaginamos o quê? As pessoas que tentaram nos ferir, as pessoas que jogaram pedra na nossa vidraça ou no nosso poço, e muitas coisas que nós vivemos, isso é verdade. Mas em algum momento nós também somos como Isaac, estamos enfrentando conflitos e discussões a nosso respeito, mas a gente em algum momento, nós também fizemos algumas coisas que nem era a nossa intenção. Mas nós jogamos uma pedra às vezes no sonho de alguém. Nós jogamos uma pedra, ou colocamos uma pedra no fluir de Deus na vida de uma pessoa com uma palavra que talvez foi dita em um momento que você estava fragilizado emocionalmente ou cansado fisicamente. Em algum momento eu e você, nós também nos incluímos nisso. Nós somos seres humanos imperfeitos. E quando nós saímos da graça de Deus, nós não conseguimos fazer nada de muito certo na nossa vida. E aqui é onde vem a ideia de que uma vez que Isaac perdoa aquela turma e faz uma aliança com eles, é onde eu vou terminar o texto de hoje. Verso 32. Naquele mesmo dia, percebe que quando há perdão, naquele mesmo dia, vieram os servos de Isaac e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado. Olha essa turma aí, ó. Eles não param de cavar, eles continuam. Naquele mesmo dia deram essa notícia e disseram, achamos água. E ao poço, Isaac deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Sabe o que acontece aqui? É que o perdão, ele perpetua a bênção. Quando você anda sem amarras, quando você libera de fato as pessoas, aonde você vai, querido Deus, vai abrir uma fonte nova. Às vezes tem pessoas que te passaram para trás há muito tempo, que te feriram, até te roubaram, literalmente falando, né? Querido, se desprenda dessas coisas. Entenda que se você tem uma aliança com Deus, que é o caso aqui de Isaac, aonde você colocar suas mãos, o Senhor te mostra onde é que vai estar a nascente de água. Seja na tua área financeira, seja emocionalmente, alguém te feriu emocionalmente. E aí você está ali guardando aquelas coisas, quando você vai conversar, como é que... Não, já liberei perdão, pastor. Pois é, mas quando conversa com você lembra que quando eu tinha 15 anos, porque quando eu tinha 12 anos, porque quando eu era criança você fez isso ou fez aquilo. Esse é um dos indícios que está preso lá atrás, amado. Isso impede o fluir de Deus. Deus quer te levar a novas águas. Às vezes nas nossas emoções nós estamos vivendo um deserto. Você pode estar prosperando financeiramente, você pode estar com uma família às vezes constituída em determinado ponto, mas emocionalmente você ainda se sente frágil, a ansiedade volta e meia rouba a tua paz, tem noites que você não consegue dormir ainda preocupado com a situação do mundo, do governo, enfim. Você consegue viver determinadas áreas, mas o que é que Deus está te falando aqui? Que a única solução é cavar na presença do Senhor, em qualquer área da vida. Se tem que perdoar alguém, tem que ser liberado esse perdão. Se eu tenho que deixar de beber uma água de conflito, de repente me mover para outro lugar, para uma outra situação, eu tenho que fazer. Às vezes tem certas coisas que eu tenho que deixar para trás, que eu tenho que relevar, sim. Mas cavar poço significa que eu tenho que significa que eu preciso continuar acreditando que eu vou encontrar a água mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis. Se coloque de pé, por favor.